João capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do verso 19 a 28. Peço, por favor, que você acompanhe comigo, com muito zelo no teu coração. Esta é a palavra do nosso Deus. João capítulo 1, do verso 19 a 28, o Senhor nos diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar, irmãos. Deus eterno, nós dirigimos a nossa voz ao Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz através da Escritura. Fala conosco, Senhor, pela instrução da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, com graça e misericórdia, porque somos pecadores e o nosso coração precisa ser limpo pelo Cristo ungido de Deus. Nos ensina docemente, nos leva à santificação no Senhor Jesus. Molda a nossa vida, Pai. E nós sabemos que só a Tua palavra pode fazer isso. Só o Teu Espírito Santo pode nos convencer. Por isso oramos e clamamos ao Senhor, para que o Senhor nos fale nesta noite. É no nome de Jesus que nós fazemos. Amém. Meus irmãos, deixe-me contar para você uma história, sem te contar com quem aconteceu. Eu não tenho autorização dessa pessoa e seria muito difícil pedir que ela me desse autorização ou algo assim. Eu e um outro irmão dessa igreja, o Cauê, estava comigo, junto com a Sara e a Denise. Nós ouvimos um relato de um irmão que nos contava acerca do campo missionário, que para nós é campo missionário, que para ele é realidade diária. E esse irmão vem de um lugar onde pregar o evangelho não é permitido, mas ser crente é. Olha que curioso. As Nações Unidas disseram para esse determinado país: olhe, se vocês não se associarem aos direitos humanos, se vocês não permitirem a liberdade religiosa, nós não vamos dar ajuda humanitária. Aí o país falou: então tá bom, então pode ser crente, mas não pode evangelizar. Tá bom ser crente assim, né? Você só não pode fazer a primeira coisa que Jesus manda você fazer. Vão e digam a salvação a todos, e depois de pregar o evangelho. Esse irmão, querido, certa feita, não contendo no seu coração a palavra de Deus, ele evangelizava. E um dia a polícia o tomou. Gostoso ouvir aquela história, né, Corey? Um dia a polícia o tomou e o levou para interrogatório. Aquele irmão no interrogatório, os policiais diziam: olha, nós soubemos aí que você converteu tal pessoa. Tal pessoa era hindu, servia aos deuses, vivia a vida, agora tal pessoa é crente, e disseram que foi você. E ele dizia: não fui eu. Disseram, foi você que pregou, você que falou da Bíblia para ele, você que fez e falou, e você converteu ele. E aquele irmão falava: eu não converti ninguém. Não, foi você. E
aquela longa situação que Deus nos livre de passar por algo assim, perseguição ao evangelho. Num determinado momento, a polícia disse algo semelhante para ele a: nós vamos punir alguém e nós precisamos saber quem foi que converteu essa pessoa. Quem foi que fez ele sair da religião dele e vir aqui. E aí aquele rapaz disse: olha, não fui eu, mas eu sei quem foi. E ele falou assim: foi o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder para mudar o coração de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus é que foi lá, mudou o coração dele e converteu ele. E os policiais não sabiam o que fazer. Pensa que situação terrível. E ele falou assim: olha, se você quiser falar com o Espírito Santo, eu posso chamar ele aqui. E meu irmão, curiosamente, isso foi a abertura para poder fazer uma oração. E aquele irmão dizia que batia as canelas, né? Que estava amedrontado e preocupado com o que viria adiante. E ele orou a Deus, pedindo para que o Espírito Santo viesse testemunhar que é o Espírito Santo quem converte as pessoas. Veja que situação, meu irmão. Pela graça do Senhor, esse irmão foi livre deste interrogatório, não sofreu cárcere, não sofreu nenhum dano físico e continua até hoje trabalhando firmemente pelo reino de Cristo. Como você se comportaria, meu irmão, ao ser inquirido, ao ser perguntado, ao ser arguido? Quem é você e quem é esse tal do seu Deus aí? Como você reagiria, meu irmão? Nós temos diversas situações que nós passaríamos por isso. Nós podemos pensar isso no âmbito mais drástico, como nós estamos dizendo. Deus nos livre de um dia passar por perseguição religiosa e nós formos acusados de ser aqueles que transtornam a terra e chegaram também aqui, como dizia o livro de Atos. E um dia as pessoas vierem procurar provas de ser cristãos, provas de temer a Deus. O que você diria? Haveriam provas para te condenar? Essa é a grande pergunta sempre dessa ideia, né? Haveriam provas suficientes para dizer: não, ele é crente sim, eu já vi ele orar? Ou alguém diria: não, imagina, ele fala as duas palavrões de todo mundo, ele não é crente não. Talvez um âmbito menos drástico e o que nós mais vivemos é o que a Escritura nos diz sobre nós estarmos prontos a dar a razão da nossa fé. Meu irmão, você precisa saber quem você é perante o Senhor. Você precisa saber dizer quem é o Messias de Deus. Como assim você vive no Evangelho e conhece a Jesus? Talvez você não conheça, ou talvez você o conheça e esteja tão enganado sobre o que é o Evangelho e não esteja pronto a dar a razão da sua fé. Todos devem dar a razão da sua fé quando inquiridos. Me deixe dizer ainda uma terceira circunstância possível. Quando ela acontece só no teu coração, só no íntimo do teu coração, e você se pergunta: será que eu sou crente mesmo? Já passou por isso, meu irmão? Quando você olha e pensa: que eu estou fazendo da minha vida com Jesus? Por que eu estou domingo à noite numa igreja? Por que miséria eu vim parar aqui? Por que razão? Que circunstâncias me trouxeram? E você precisa ter convicções no teu coração sobre quem você é perante Cristo Jesus. Quem você é, quem Ele é, quem você é perante Ele. E é sobre isso que eu quero falar contigo nesta noite. Quem é você perante o Cristo? O primeiro ensino do texto vai nos dizer a respeito de quem nós somos, do testemunho pessoal, da certeza sobre mim mesmo. Nós vamos olhar como João Batista testificava sobre si e falava das suas convicções, e isso nos ensina quem somos nós. Do verso 1 ao verso 23, o texto responde a palavra: quem sou eu? A pergunta: quem sou eu? O texto passa a nos dizer, então, num contexto um tanto curioso, porque o ministério público de Jesus está começando a acontecer. O evangelista Mateus narra o nascimento de Cristo, narra situações mais detalhadas, as quais João não narra. São pessoas diferentes contando a mesma história. Nós, eu e você, se contássemos a mesma história, contaríamos diferente.
As ênfases são diferentes. E João Batista vai direto para o ministério de Jesus. E o texto do verso 29 em diante já é o batismo de Cristo. Já é o Senhor Jesus aparecendo a João. E este é o momento imediato antes de uma longa sessão do capítulo 1 até o capítulo 10, onde Jesus está se manifestando publicamente. 10 capítulos de João narrando a vida pública de Jesus, que começa na voz que clama do deserto, naquele que prepara o caminho. E o verso 19 nos diz que este foi o testemunho de João. Quando você é perguntado qual é o seu testemunho, qual é o seu depoimento, o que você testificaria, o testemunho de João é que em determinado momento enviaram de Jerusalém sacerdotes para averiguar que grande tumulto é aquele que se passa à beira do rio Jordão, na região de Betânia. Ouve-se falar de um homem que prega arrependimento. E a elite judaica governa toda a Judeia, e é certo que a própria família do sumo sacerdote está sempre envolvida em cuidados como este, o sinédrio, e então é separada uma comitiva de investigadores, de sacerdotes e levitas para irem até lá, ver que confusão é essa e então voltarem com uma explicação de quem é este homem agitado que prega à beira de um rio. Quem é João Batista? Esses sacerdotes provavelmente são descendentes de Levi. São pessoas que estão nos cuidados do templo. E o interesse dos líderes religiosos talvez até seja uma curiosidade na forma como João Batista purifica com água. Eles tinham interesse em ritos, eram estudiosos da lei e conheciam todo tipo de doutrina e prática. E agora há uma nova pregação, há uma nova prática, pois vão investigar quem é este homem. O mais natural a esses judeus chegarem perante João é perguntar: quem és tu? A pergunta é bem simples, a pergunta é bem definida. Talvez João, o evangelista, não nos detalhe, mas provavelmente eles estão perguntando algo semelhante a: seria você o Messias prometido pelo profeta Isaías e por outros? Porque a resposta de João Batista é claramente confessar e não negar: eu não sou o Cristo. Não faz sentido João Batista dizer isso a partir do nada. Certamente o cunho da pergunta, o objetivo por trás é saber: é você o Messias? E o texto é enfático em dizer: confessou, não negou, eu não sou o Cristo. João Batista prontamente expõe para eles não ser o Messias. A palavra Cristo, como nós chamamos o Senhor Jesus, Cristo significa ungido na palavra grega. É um semelhante, é um equivalente a Messias no hebraico. É como se João estivesse dizendo: olha, vocês devem continuar esperando, porque ainda não sou este aquele que vai vir purificar todas as coisas. A pergunta seguinte é: ora, nós temos algumas expectativas. A primeira delas é que venha o Messias não é ele. Seria ele então aquele que vem antes do Messias, o profeta Elias? Eles estão fazendo referência ao texto de Malaquias 4:5, quando o profeta Malaquias diz: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a maldição. Havia a esperança que Elias fosse manifesto. As vestes de João eram semelhantes a Elias. O evangelista Mateus nos diz que João era um homem que vestia pele de camelo, uma roupa um tanto rústica para a época. João estava fardado. João era um homem simples que comia mel e gafanhotos e habitava em regiões desérticas. Ora, Elias era alguém que se vestia dessa forma. Se você observar textos como Zacarias 13:4, você vai ver que muitos falsos profetas no Antigo Testamento botavam roupas parecidas para dizerem: olha, eu sou Elias ressurgindo, e falavam da parte de Deus. Será que agora não seria aquela profecia antiga do Antigo Testamento se cumprindo? Será que não é ele Elias?
E João vai dizer: não sou. Provavelmente João está se referindo ao ato literal de dizer: eu sou o João Batista. Eu sou o João que batiza à beira do rio. Eu não sou Elias do Antigo Testamento. Mas a própria Escritura vai nos dizer que ele é Elias. Jesus e os outros evangelistas vão se referir a ele como Elias. Não que ele fosse uma reencarnação de Elias, mas ele traz em si o espírito do profeta Elias na mesma pregação que anuncia: arrependam-se. João Batista tem a mesma voz profética que anuncia arrependimento. Que Deus nos livre das profecias que revelam CPF e dizem com quem você vai casar no futuro. Profecias bíblicas são próprias de anunciar arrependimento. Se ele não é o Messias, se ele não é Elias, é ele o grande profeta. Veja, meu irmão, Deuteronômio 18:15 nos anuncia que viria um homem semelhante a Moisés, um homem do meio do povo, e Deus traria um homem do meio do povo para ser um profeta da mesma linhagem de Moisés. E o tempo deste profeta seria um tempo da revelação da glória de Deus. Eles dizem: é o profeta que foi prometido lá em Deuteronômio 18, de 15 a 19. É você o profeta? Elias diz: não, eu não sou. Mas, irmãos, de fato nos vale a pena pensar que ele não é, mas está bem perto desse profeta. O texto de Deuteronômio 18:15 está falando sobre Cristo. É Cristo no seu ofício profético que vai chegar na igreja e vai trazer este tempo de ensino e purificação e conversão dos corações definitivamente. Não como Moisés, mortal e passageiro, mas um homem da mesma linha de Moisés, mas agora a plena revelação da glória de Deus. Mas ainda não é o nosso João chamado Batista. Eu acho que esses caras estavam preocupados. Eles deram uma coçadinha na cabeça e disseram um para o outro: o que nós vamos falar para o patrão? Já passou por isso, meu irmão? Pensa que cena curiosa. Eles estão indo ordenados por homens importantes. Talvez cumprir essa missão significasse receber benefícios, ser considerados pessoas fiéis, e voltar de mãos vazias era um problema. Eles olham então para João e dizem: olha, declara quem és, para que nós demos alguma resposta àqueles. O que você diz de você mesmo? Meu irmão, você precisa responder essa pergunta sobre você essa noite. O que você diz de você mesmo? Quem é você e o que você faz? João vai responder dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. João cita a profecia que nós lemos no capítulo de número 40. Como falei mais cedo, o sentido original de Isaías é anunciar a volta do exílio. O grande e poderoso Deus voltará a reinar em Jerusalém, porque ele havia se retirado voluntariamente por causa dos pecados do povo. Ele foi com o seu povo para o exílio para demonstrar o seu poder, dizendo que não eram homens, impérios ímpios que governavam, mas é Deus que está tanto no exílio quanto em Jerusalém. E quando chega o momento de voltar, a voz que clama no deserto diz: aplainem os caminhos. Levantem, ó portas, as vossas cabeças. Eis Deus voltando. Eis a dignidade do Senhor retornando para Jerusalém ao fim do exílio. Deus está voltando para o seu povo. Veja, meu irmão, se nós não podemos dizer a mesma coisa sobre o profeta João Batista, a voz que clama no deserto. João Batista ainda é um arauto, mas ele fala de outro êxodo. João Batista anuncia outra glória a ser revelada. Não a glória de Israel sendo restituída em Jerusalém. Ele está falando da glória do Verbo de Deus que encarna no mundo. Ele está falando da revelação plena, profunda e verdadeira de Deus, a ponto do evangelista João nos relatar o que vimos na semana passada. Vimos a glória de Deus. E João então está dizendo: esta é a minha tarefa de anunciar a chegada do reino do Senhor.
Eis que Deus vem com grande glória e trazendo salvação. Este é o meu trabalho, anunciar a glória e a salvação vindas da parte de Deus. É este quem eu sou. E meu irmão, nós precisamos nos vestir de peles de camelo e começar a comer gafanhotos. Por que eu não ouço amém nessa hora, né? Amém, pastor, vamos comer gafanhotos. Nós e os chineses que têm essa prática, né? Os orientais em muitos países. Meu irmão, João Batista é uma figura bastante singular e nós não encontraremos paralelos na Escritura para ele. É um homem escolhido por Deus. E a pior interpretação possível do texto é dizer, seja como João Batista, porque você terminaria decapitado, meu irmão. E agora que eu não vou ouvir um amém mesmo, nenhum de nós quer morrer de forma tão drástica, ainda que morreríamos por amor do Senhor. Mas olhando para a forma como João Batista está lidando com todas essas coisas, você precisa responder essa pergunta, meu irmão. Você precisa entender o que Deus está fazendo no mundo. Você precisa observar e ver a obra de salvação de Deus por meio da humanidade. A história do mundo é a história da redenção, de como Deus está mostrando a sua glória em redimir pecadores e julgar os pecados dos homens de forma justa e perfeita. Deus está fazendo essa grande obra no mundo. E o Senhor nos trouxe e nos chamou como filhos, nos trouxe para este reino. Agora somos servos aqui, somos amigos de Cristo, somos o corpo do Senhor Jesus. E quem somos nós? Nós precisamos olhar e responder a essa pergunta: quem é você? Haverão pessoas exigentes no teu caminho e por diversas motivações diferentes perguntarão: quem é você? No que você crê? Por que você não está no boteco tomando uma agora? Por que você não foi no estádio hoje? Por que você vai, ao longo da semana, se preocupar em ler a Bíblia com os seus filhos? Leva eles para passear no parque. Isso constrói memórias muito melhores. As pessoas o tempo inteiro querem a razão da nossa fé. E nós buscamos essa resposta no lugar errado. Meu irmão, nós normalmente respondemos: quem é você, presbítero Lucas? Eu sou engenheiro da Acciona, eu trabalho construindo metrôs no qual você vai andar. Olha que bonito. Quem é você? Eu sou o filho da Cláudia, eu sou o Guidinho. Sou o filho da Cláudia, do Jorge. Sabe o Jorge, o carioca do bairro? Olha como nós associamos quem nós somos, a nossa família, a nossa igreja, a nossa profissão. Você fala, quem é você? Você fala, presbiteriano, graças a Deus. Já vem com um tom farisaico, né? De obrigado porque não sou como você. Deus nos livre. E nós entendemos errado o que é a nossa identidade. Ensinaram os nossos jovens, e nós tantas vezes ensinamos, que depende deles ser quem eles são. E se você estudar, você vai ser alguém na vida. Desde quando se ensina em um curso de faculdade quem você é? Talvez é por isso que os nossos jovens estejam tão mal. Delegamos essa tarefa e não mandamos eles procurar perante o Senhor quem eles são. Quem é você, meu irmão? Quem é você perante Cristo? Qual é o seu papel no plano da redenção? Você é órgão vivo do corpo do Senhor Jesus. Quem é você na vida da igreja? Quais são as áreas de responsabilidade que estão sobre os teus ombros? Você é um servo de Cristo e você foi chamado para servir a Deus na sua casa como pai. Você foi chamado para ser um filho que dá glória a Deus, é verdade. E servir ao Senhor da melhor forma possível na tua profissão onde você está. Mas isso não define quem você é. E é a crise de quem é mandado embora. É o desespero, o fim do mundo do enlutado que perdeu a pessoa que era a sua razão de viver. E você não entende quem você é, meu irmão, porque você precisa se encontrar em Cristo. A nossa identidade, quem Deus nos fez para ser, é algo que nós tratamos em relação ao Senhor. Você é filho de Deus. Você é redimido no sangue de Cristo. Você é alguém chamado para propagar as boas novas. Você, ao enfrentar sofrimentos, se regozija nele, porque o seu Senhor igualmente sofreu neste mundo e diz que nós sofreríamos aflições.
Nós não nos desesperamos, nós não nos inquietamos, nós somos firmes e sólidos, porque nós estamos ocupados com aquilo que Deus diz que nós somos. Eis o problema, meu irmão. Se nós tivermos uma visão errada sobre isso, nós andaremos humilhados por aí. Quando o teu patrão te humilhar no trabalho, porque ele é arrogante e soberbo e ele pecou contra você. E você volta para casa magoado, moribundo, depressivo, dizendo, eu não sou nada mesmo. Você está errado. Quando você perde alguém, rompe um relacionamento, quando você é rejeitado. Nós tantas vezes nos humilhamos excessivamente nesses momentos e dizemos, eu não sou ninguém. Quando nós equivocadamente pomos o nosso valor em nós mesmos e alguma situação da vida nos desvaloriza e nós entramos em desespero e o nosso mundo vai abaixo porque nós não entendemos quem nós somos. E aí você é demitido e a sua razão de ser deixa de existir, porque você passou a pensar quem você é por conta de um emprego, de um trabalho. Mas nem sempre humilhação, viu? Precisamos saber quem nós somos para nós não ficarmos nos humilhando por aí e entendermos que somos servos do Deus Altíssimo, como se não me engano Spurgeon é quem diz, olha meu filho, se alguém te chamar para ser embaixador de algum país, não se rebaixe, continue sendo um arauto do Senhor. Nós entendemos quem nós somos e não nos humilhamos por aí, somos servos do Deus Altíssimo. Mas da mesma forma, meu irmão, às vezes nós entendemos errado quem nós somos e nós nos exaltamos em soberba. E nós passamos a pensar que nós somos melhores do que nós somos. E quando alguém me ofende, eu não fico magoado porque, realmente eu sou terrível. Quando alguém me ofende, eu vou ofender de volta e eu vou mostrar o quanto eu sou bom. E eu vou humilhar você para que você veja como eu sou, na minha identidade, alguém muito mais fantástico do que você. Eis a razão por que crentes vivem humilhados e também porque crentes vivem soberbos e orgulhosos, porque não entenderam quem são perante o Senhor. João Batista não se exalta como Cristo. João Batista não requer para si os créditos do profeta de Moisés ou do profeta Elias. João Batista tranquilamente diz, isso não é este que eu sou, mas ele sabe dizer, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou quem Deus me fez para ser, e isso não me humilha e nem me exalta. Quando você entende isso, meu irmão, não tem problema ninguém te criticar, não. Deixa criticar. Importa mais o que o Senhor pensa. Importa mais o que Deus disse que eu sou. E eu não vou me abater com uma crítica tola. Da mesma forma, os elogios não vão fazer sentido. Quando alguém chega para você e diz o quanto você é bom, incrível e maravilhoso, e você diz, isso aí que você está vendo de bom é Cristo. E nós precisamos nos assemelhar à imagem do Senhor Jesus e nos dispor a servir como testemunhas de Cristo. Confessando a podridão do nosso pecado e anunciando junto com isso a glória do nosso Redentor. Quem nós somos? Pessoas terríveis, meu irmão. Pessoas que não são dignas de viver e se nós morrêssemos, seria justa paga pelo nosso pecado. Nós somos essas pessoas. Mas o grande amor com que Cristo nos amou, nos fez ser servos, filhos, amigos. Pessoas agora que estão no reino do Filho do seu amor. Eis a nossa identidade. Então nós podemos, de fato, ser realizados. Sabe aquela sensação gostosa, meu irmão, de ser realizado, de se sentir completo? Quando seu filho forma na faculdade, quando você consegue um diploma, você se sentir finalmente realizado quando você vence uma etapa e você quita a sua casa, agora ninguém pode dizer que você é um sem teto, você tem teto pelo menos. Meu irmão, essas realizações estão baseadas em mentiras. Nós só nos sentiremos completos, satisfeitos, realizados, quando nós fizermos o que Deus quer que nós façamos. Vá, meu irmão, trabalhe. Vá para a faculdade, faça pós-graduação, tenha filhos, namore, seja bom no futebol, seja goleador.
Tem futebol toda sexta-feira. Vai lá e os meninos vão te dar nota ainda. Seja, meu irmão, vá e faça. Mas essas coisas nunca vão preencher o teu coração. Mas se em Cristo você souber quem você é, todas essas coisas serão instrumento da glória de Deus. E você poderá partilhar de todas as coisas boas que há nessa vida, sem procurar mérito ou demérito nelas, porque você sabe quem é perante o Senhor nosso Deus. Meu querido irmão, mais do que isso, João Batista passa a nos dizer, afinal, que o Senhor está voltando para fazer uma grande obra. João Batista vai nos dizer dessa questão gloriosa. Deus está se movendo em direção ao seu povo. Se ele é a voz que clama no deserto, eis que então em breve virá a salvação do Senhor, andando por um caminho largo e aplainado rumo à glória. O segundo ensino desse texto vai nos falar justamente sobre isso. João Batista agora vai falar efetivamente o que ele veio para falar. Ele vai fazer o que ele veio para fazer. Ele vai nos dizer agora do verso 24 a 28 sobre quem é Cristo. Ele, o trabalho dele é testemunhar. E então ele vai dizer quem é o Senhor Jesus. A forma como João se relaciona com o Senhor fica evidente no segundo ensino, respondendo quem é Cristo. O verso 24 diz que os que haviam sido enviados eram do meio dos fariseus. Eram lá os bons religiosos, cumpridores da lei. É curioso pensar nesse verso porque esses que haviam sido enviados não são referidos no mesmo grupo dos sacerdotes e dos levitas. No primeiro momento, o verso 19 nos diz que os sacerdotes enviaram os levitas. Num segundo momento, o texto nos diz que os fariseus foram enviados. Se são dois grupos, ou se no meio da comitiva haviam fariseus, não é exatamente o que vai mudar o nosso entendimento do texto. Mas o fato agora é que os grandes entendedores da lei é que estão falando. Levitas eram responsáveis por ofertar os sacrifícios, por zelar pelo templo, receber as ofertas, preparar as ofertas. Os fariseus não. Os fariseus não estavam envolvidos com trabalhos como esses. Eles eram doutores, eles eram entendedores. É mais ou menos assim, chama os universitários. Os levitas, os sacerdotes vieram e perguntaram, mas não conseguiram uma resposta muito satisfatória, não. Imagina você voltando para o patrão e dizendo, patrão, ele falou que ele é a voz que clama no deserto. Agora, vamos pôr os fariseus na história. Vamos chamar os universitários para ver se, quem sabe, os doutores da lei conseguem discernir um pouco mais sobre essa figura que é João Batista. O verso de número 25 nos diz que eles lhe perguntaram. Perguntaram, então por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Qual a razão de você batizar? É curioso pensar nisso porque batismo é comum no Antigo Testamento. Batismo é comum. Os próprios fariseus vão batizar muitas vezes. O batismo de João, meu irmão, é um batismo de prosélitos. João está batizando seguidores. O batismo de João não tem como objetivo o que Cristo vai ensinar de batizar como símbolo de salvação. Mas a água é, em toda a Escritura, sinônimo de purificação. E a ideia de aspergir água sobre alguém, ideia de que essa pessoa está sendo purificada. Se João tem muitos seguidores e os seguidores dizem, eu creio e me arrependo, João batiza com sinal de que aquela pessoa está disposta a se arrepender. O batismo de João é quase como se ele estivesse demarcando aqueles que estão preparados e dispostos para receber o Messias. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver Paulo encontrando grupos de judeus que não foram batizados com o batismo de Cristo e com o Espírito Santo, porque eles haviam recebido somente o batismo de João. Apolo é um caso claro deste. E Apolo, então, vai ser batizado pelo batismo ordenado por Cristo. Esses homens olham, e talvez o entendimento deles seja ainda como Ezequiel 36, o verso 25 a 27, onde Ezequiel diz,
Olha, Deus batizará vocês com água pura e limpará os pecados de vocês. E é como se eles estivessem dizendo, peraí, você não é o profeta, você não é Elias, você não é ninguém. Você não é ninguém. Com que autoridade você batiza aqui? Você não é sacerdote, você não é levita, você não é fariseu, você não é nada. Por que você batiza se a razão não é nenhuma dessas que nós conhecemos? João vai dizer nos versos 26 e 27. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João, meu irmão, vai responder ainda de forma indireta, mas ele vai responder com uma boa comparação. João vai trazer o eu, dizendo, eu? É como se ele tivesse assim, quem eu sou? Eu batizo só com água, mas vocês não deveriam se preocupar comigo. João está dizendo, olha, existe um outro no meio de vocês que vocês não conhecem. A fala de João é relatada no outro evangelho de forma ainda mais dura, como lemos lá em Mateus. João repreendendo aqueles homens pelo seu farisaísmo e falando mais sobre quem é esta outra pessoa. Mas João está dando a dignidade a Cristo. João está ordenando a eles que olhem para uma imagem mais alta. E veja que triste, meu irmão. É exatamente o que nós ouvimos na semana passada. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. João está dizendo, tem um outro. E pouco ele diz, segundo o relato de João, Mateus é mais detalhista. Ele diz assim, olha, este que vem após mim, aquele pela autoridade de quem eu batizo, aquele ao qual eu tão somente estou pavimentando o caminho, ele eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Meu querido, esse é o momento que o fariseu deu um passo para trás. Você usa sandália? Hoje está na moda, né? O The Chosen está trazendo nova moda aí para a turma, as sandálias de couro modernas. É um negócio meio hipster hoje em dia. Os mestres, os digníssimos, pessoas que tinham servos, servas, tinham sempre escravos a seu serviço. Mestres tinham discípulos que os seguiam e os serviam. Senhores tinham escravos que andavam após si e faziam o que queria que fosse feito. Era piada entre mim e os meus primos quando estava muito calor e um primo dizia para o outro, aí, me abana aí, meu escravo. Era piada entre os primos. A vontade do escravo está voltada para o seu senhor. Não pense na escravatura Brasil 1500, meu irmão. O nosso contexto de escravatura é diferente do contexto bíblico. Nós não estamos falando disso. O escravo está andando após si, é um funcionário em tempo integral que está a todo tempo à disposição de seu senhor. Ele fazia tudo quanto seu senhor ordenasse. Menos uma coisa, que era humilhante demais. Uma coisa, meu irmão, era algo que se diria assim, ó, isso não se faz nem a um inimigo. Isso não se manda um escravo fazer. Manda o escravo esfregar o chão, manda ele buscar uma comida a 10 quilômetros a pé, manda ele fazer o que seja necessário ser feito. Ele leva cargas, ele serve as pessoas, ele passa noites em claro vigiando a casa, mande-o fazer qualquer coisa. Mas na cabeça do judeu uma coisa é, não mande-o tirar as sandálias de ninguém. Isso é um sinal de humilhação terrível. Isso é o sinal da mais terrível humilhação. João Batista quer mostrar a dignidade de Cristo, dizendo, se Cristo me mandasse tirar as sandálias dele, eu não tiraria. E a razão de não fazer isso é porque eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. João está dizendo que Cristo é de forma incomparável a revelação da glória de Deus. Nós não somos dignos de servi-lo. João Batista está mostrando uma glória ainda não conhecida. Como assim alguém que você não é digno?
Isso não é algo nem que se peça, e se alguém pedisse seria uma ofensa. Como assim? Se alguém pedisse você não faria porque você não tem capacidade de fazer. Isso é terrível. Ninguém é tão ruim a ponto de não ser capaz. Comparado a Cristo é. Ele está mostrando aos fariseus uma glória nunca antes vista. O Filho de Deus encarnado, o qual no Evangelho de Mateus ele vai dizer mais, dizendo, ele é aquele que batizará com o fogo e o Espírito, quem consumirá as obras dos homens por meio do fogo, aquele que derramará o seu Espírito sobre toda a carne, como anunciou o profeta Joel. Ele é aquele que purificará os corações, é algo nunca visto antes. É a glória de Deus sendo manifesta, é Cristo pisando sobre a terra. E meu irmão, como eu queria que João tivesse narrado a reação dos fariseus ao ouvir essas coisas. O texto parece que cresce tanto e termina de forma abrupta, somente nos dizendo que essas coisas aconteciam em Betânia. Este lugar, meu irmão, esta região em que Jesus está, não é a mesma Betânia que moram Marta, Maria e Lázaro. Acredita-se que é uma cidade chamada Bazã, no Antigo Testamento. E Betânia é uma cidade que vai se localizar ao extremo norte, onde João está trabalhando. Jesus vai começar o seu ministério público ao extremo norte. Ele vai lá onde João está. No momento seguinte a João falar estas coisas, é a manifestação de Cristo. É a glória de Deus chegando ao norte de Israel. E é muito curioso olhar para esse relato e essa preocupação de João, porque ele vai do capítulo 1 até o capítulo 10, falar de tudo quanto Cristo fez publicamente. E Jesus vai percorrer todos os lugares fazendo a sua obra, iniciando na Betânia, lá no norte, indo até a cidade ou a vila de Betânia, lá no sul, onde Maria Madalena, Maria e Lázaro moram, os 3 irmãos. E ali Jesus vai fazer o último de seus milagres. Quando o bom comentarista Carson fala sobre isso, ele diz algo fantástico, meu irmão. Ele diz assim: o que começa com um testemunho público no norte, termina com uma crucificação pública no sul. Judeia, Samaria e Galileia, e agora na Transjordânia, todas as regiões da terra prometida são mencionadas, porque Jesus não era um Messias regional, um pregador paroquial, ele é o verdadeiro Israel. Meu irmão, Jesus vai aparecer no trecho seguinte, e João vai olhar Jesus e confessar ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nos faz até sentido pensar quão absurdo é Jesus dizer para João, me batize. E João dizer, Senhor, eu acabei de falar que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, mas a glória de Cristo vai ser revelada de sul ao norte, em toda a Judeia. O Senhor vai mostrar quem Ele é. E João está desde já anunciando uma glória singular daquele do qual ninguém é digno de servir. Afinal, meu irmão, deixe-me tecer algumas considerações sobre Cristo e sobre nós em relação a Ele. Você precisa conhecer a sua indignidade. Nós pensamos agora como é absurdo. Como é absurdo tratar Deus como o gênio da lâmpada dos pedidos de oração. Você consegue pensar, meu irmão, quão absurdo é dizer, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola, que é para Deus me dar um carro novo. Você consegue pensar quão absurdo isso é? Você consegue pensar quão absurdo é dizer, tem um Deus aí, que é um Deus forte, e eu ouvi que se a gente fizer umas coisas, Ele dá o que a gente quer. E eu sou bom em manipular esses deuses. Então eu estou precisando de uma bênção, de uma graça. Vou caminhar até a Aparecida, que é para esse Deus me dar o que eu quero. Que dignidade há em nós, meu irmão? Que dignidade há em nós para olhar ao Senhor e dizer, Deus, o Senhor fez errado comigo, hein? Aquilo lá que aconteceu essa semana aí, se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. O Senhor não deveria tratar o ouro precioso de Ofir desse jeito. Você é a florzinha de Israel, né, meu irmão? Deus nos livre.
Nós precisamos olhar a nossa indignidade, meu irmão. Nós precisamos pensar que nós não somos dignos de desamarrar as sandálias dos seus pés. Mas isso, ao mesmo tempo, nos faz ver o grande amor de Cristo para nós. Alguém que tinha tão grande glória, meu irmão, é alguém que vai lavar os pés dos seus discípulos. Pense no Cristo encarnado. Pense na sua glória. Pense nele dizendo aos seus discípulos: agora eu vou lavar os pés de vocês. E tem até um corajoso que fala: Senhor, o meu pé o Senhor nunca lavaria. E ele diz: se eu não lavar, você não pode ser meu discípulo. Meu irmão, o grande servo é Cristo. Nós pensamos que o servimos, é Ele que veio para nos servir por amor e misericórdia, e nós somos indignos de tudo quanto temos. Por que somos tão ingratos? Por que somos tão insatisfeitos? Por que a oração de gratidão é sempre curta e é tão difícil para nós listar todas as bênçãos que recebemos nele? Porque nós não éramos dignos de nada, meu irmão. Nós éramos dignos, talvez, de uma só coisa, de condenação. Talvez a única coisa que nós poderíamos dizer: isso eu mereço, é ser condenado. E o Senhor Jesus, meu irmão, vai fazer uma obra maravilhosa. Ele vai ser condenado no meu e no seu lugar. O Senhor Jesus vai se dispor à morte que nós deveríamos morrer. Ele é o líder servo, meu irmão. Ele é a glória de Deus manifesta em Israel, que vai ser pendurado no madeiro voluntariamente e ressurgir no último dia. Porque Ele nos ama. Que há em nós para ser salvo? Nada. Que há em nós para merecer? Nada. Mas Cristo te ama, meu irmão. Cristo ama aqueles que com o coração contrito se arrependem, e o amor de Deus é verdadeiro. Aqueles que deveriam estar do lado de fora do reino. Agora, olha que curioso. Eles são servos do reino. Melhorou muito, hein, meu irmão? Melhorou muito. Você era escravo do pecado, agora você é escravo de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não era digno de desatar as suas sandálias, agora eu sou escravo de Cristo. E o Senhor Jesus nos diz assim: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Vos chamo amigos. Obrigado, Jesus. Eu sou teu amigo. Eu não era digno nem de estar no reino. Eu não só estava, eu recebi a bênção de ser um servo, agora eu sou chamado teu amigo. Mas todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos a graça de chamar Deus de Pai, e pelo Espírito Santo fazemos. Cristo se chama pelo nosso irmão mais velho, e o nosso irmão se entregou por nós e nos salvou. E não somente nos tirar do pecado, não somente nos livrar da condenação, que já seria assim: obrigado, eu estava pronto a morrer, agora eu não morro mais. Ele diz: entrai no gozo do seu Senhor. Ele não só nos tirou da morte, Ele não só resolveu o problema, mas Ele nos deu uma alegria eterna e duradoura e uma herança imperecível. Você devia estar morrendo na sarjeta, meu irmão. Agora você é habitante das mansões celestiais e andará em ruas de ouro. É isso que Cristo fez por nós. É isso que João Batista está dizendo sobre tamanha dignidade, que João não viu ser crucificado. João morreu antes da crucificação. Nem imagino como João estaria num momento como aquele. Meu irmão, isso precisa chegar ao nosso coração. O Senhor Jesus precisa chegar ao nosso coração. Ele veio para limpar a eira do coração. Que coisa terrível ser um religioso perante Cristo. Que coisa maravilhosa ter um coração regenerado por Ele. O convite afinal, meu irmão, é: seja cidadão do reino dos céus.
Receba estas coisas que são dadas de graça em Cristo. Se arrependa dos seus pecados, meu irmão. É tão somente o que Jesus está chamando o crente a fazer. Deixe essa velha vida para ganhar aquilo que não se pode perder. É o convite do Senhor Jesus. Viver de forma digna do reino de Cristo e ter uma identidade firme e sólida de alguém que é herdeiro do reino de Deus. Tirem a minha previdência privada. Me demitam do meu emprego. Digam que eu sou um homem inútil. Me rejeitem. Me chamem de fundamentalista, preconceituoso. Digam que eu sou a escória do mundo, o pior dos homens. Falem o que quiser. Persigam as nossas casas. Nos tirem a paz por meio de incomodações sem fim, ou talvez por meio de perseguições pelo fim dos tempos. Façam o que quiser. Eu sou cordeiro em Cristo. Nada me tira isso. Tenha essa convicção no teu coração, meu irmão. Saiba que quem você é. Viva por quem você é. Citei isso quinta-feira com a turma lá no grupo dos lares. Gosto muito do reverendo Ageu Magalhães, quando ele diz assim: aquele que está a caminho de ser coroado não se preocupa com um dia chuvoso. Por que a gente anda, meu irmão, atribulado, preocupado, magoado com as coisas deste mundo? Nós não éramos nem dignos de desatar as sandálias. Agora somos cordeiros do reino de Deus. Viva segundo essa identidade, não segundo qualquer outra. Deixe isso definir quem você é, o que você faz, por que você faz. Não se rebaixe a qualquer outra coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver assim. Vamos orar, irmãos.